pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas a mais um módulo do curso de Elementos de Álgebra. A gente começou a fazer estudo de corpos e hoje a gente vai introduzir um exemplo muito bacana de corpo que depois vai ser usado em aplicações geométricas da teoria de corpos, mais no fim do nosso curso. Vamos fazer isso juntos? Então, quais são os exemplos de corpos que a gente encontrou até aqui? Na verdade, não muitos. A gente conheceu os números racionais, os números reais, estes dois são exemplos de corpos com infinitos elementos, e também encontramos os corpos da forma ZP, com P', né? Então anéis, os anéis de inteiros módulo P quando P é primo, são corpos, e estes corpos são finitos. E por fim, a gente também viu um exemplo de um corpo que tem 4 elementos, e que, portanto, não é nenhum dos ZPs. Agora a gente vai expandir um pouquinho a nossa lista de exemplos, introduzindo um novo corpo que nós não conhecemos ainda. A primeira observação é a seguinte, é que o número raiz de 2, né, um número real cujo quadrado vale 2, ele não é um número racional. Um outro jeito de dizer isto é dizer que se você tomar o polinômio x² menos 2 e procurar por uma raiz racional deste polinômio, você não vai encontrar, não existe nenhum número racional cujo quadrado seja 2. Você já encontrou uma demonstração deste fato? Você já viu por que não existe um número racional cujo quadrado é 2? Vamos provar este fato. A demonstração é por absurdo. Suponha que exista um número racional de quadrado 2. Então, vamos chamar esse número de P sobre Q. E aí a gente pode assumir que P e Q têm máximo divisor comum igual a 1, né? Porque quando você tem um número racional, você sempre pode cancelar os fatores comuns do numerador e do denominador e vai restar um par de números sem fatores comuns, ou seja, um par de números com máximo divisor comum igual a 1. Então, suponha que existam dois números P e Q com máximo divisor comum igual a 1, tal que o quociente de P por Q elevado ao quadrado é 2. Ou seja, você está acabando de dizer que a sua hipótese é que existe um número racional de quadrado 2. Se P sobre Q ao quadrado é igual a 2, então P ao quadrado tem que ser igual a 2Q ao quadrado. Isso aqui é dizer que P ao quadrado é um número par, porque ele é 2 vezes alguma coisa. Todo mundo que é 2 vezes alguma coisa é um número par, por definição. Só que se P² é par, P também tem que ser par. Por quê? Porque se você pegar um número ímpar e elevar ao quadrado, você vai ganhar um número ímpar. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. É claro que estes exemplos não provam este fato, mas você escreve 2K mais 1, que é um número ímpar qualquer, eleva ao quadrado e você vai ver que este número é da forma 2K' mais 1 para um outro K', né? Então, o quadrado de um número ímpar é ímpar. Logo, se P ao quadrado é par, P tem que ser par, porque se P fosse ímpar, P ao quadrado seria ímpar. Legal, se o número P é par, eu posso escrever o P na forma 2 vezes K, para algum K inteiro. Substituindo P igual a 2K na fórmula P ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, se eu substituo P igual a 2K aqui, eu fico com 4K ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Olha que legal, eu acabei de concluir que Q ao quadrado é par. Logo, Q é par. Mas isso é um absurdo, porque o máximo divisor comum entre P e Q é 1. Então, se Q for par e P for par, eles têm um divisor comum, 2, e o máximo divisor comum não é 1. É uma contradição. Não podem, portanto, existir números racionais, não pode, portanto, existir nenhum número racional cujo quadrado vale raiz de 2. Raiz de 2, de fato, é um número irracional. Muito bem. Por outro lado, aquela mesma equação x² menos 2 igual a 0, que não tem raízes racionais, como a gente acabou de mostrar, tem duas raízes reais, mais ou menos raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 2, 0. A pergunta aqui é a seguinte, será que existe um corpo que é maior do que o corpo dos números racionais, que contém os números racionais como subcorpo, e menor do que o corpo dos reais, que a gente já sabe que contém os números mais ou menos raiz de 2, que ainda contém estes dois números que são raízes do polinômio. Ou seja, será que eu consigo encontrar um corpo F tal que Q
está contido nele, ele está contido nos números reais, e mais ou menos raiz de 2 já são elementos deste corpo F? E a resposta é sim, e, ainda mais interessante, não é difícil construir este corpo. Então, como que a gente constrói este corpo? A gente vai dar um nome para este corpo, depois a gente vai revisitar essa notação aqui e ver que ela coincide com uma definição um pouco mais avançada, tá? Mas, por enquanto, é só uma notação para denotar o seguinte conjunto. O conjunto de todos os números da forma a mais b raiz de 2, onde a e b são números racionais. É um subconjunto dos números reais. Nós vamos somar e multiplicar elementos do conjunto q raiz de 2 utilizando a soma e o produto usual de números reais. Olha que legal que vai acontecer. Quando eu pego dois números desse conjunto q raiz de 2 e somo, eu ganho um elemento do conjunto q raiz de 2. A mais b raiz de 2 somado com a' mais b' raiz de 2 é a mais a' mais b mais b' vezes raiz de 2, colocando raiz de 2 em evidência. Então, se eu somo dois elementos desse conjunto, eu ganho um elemento desse conjunto. Ele também é um número racional mais um número racional vezes raiz de 2. A mesma coisa vai acontecer para o produto. Se eu faço o produto de a mais b raiz de 2 por a' mais b' raiz de 2, fazendo a distributividade aqui, eu vou ganhar um número racional, a' mais 2b', mais outro número racional vezes raiz de 2. Então, o conjunto q raiz de 2 é fechado pela soma e fechado pelo produto. Além de tudo, ele é fechado por tomar inversos aditivos, porque o inverso aditivo de a mais b raiz de 2 é menos a menos b raiz de 2, que claramente também está no conjunto q raiz de 2. Ele contém o zero, porque se você tomar o a igual a zero e o b igual a zero, você vai ganhar o elemento zero. Então, a única coisa que falta para verificar que este conjunto é um corpo, né, a gente de fato já verificou que ele é um anel. A única coisa que falta para verificar que ele é um corpo é verificar que todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo. Então, vamos pegar um elemento não nulo qualquer, a mais b raiz de 2, um elemento diferente de zero, tá? E vamos exibir o inverso multiplicativo. De fato, nós vamos calcular o inverso multiplicativo. Aqui tem um caminho que é inevitável, que é o seguinte: como número real, a gente já conhece o inverso de a mais b raiz de 2. Se a gente pensar que a mais b raiz de 2 é um número real, porque é, o inverso é o 1 sobre a mais b raiz de 2, é este número real. Então, esse inverso é o único que vai funcionar. Então, a nossa tarefa é mostrar que 1 sobre a mais b raiz de 2 também pode ser escrito na forma a' mais b' raiz de 2 para alguns a' e b'. O nosso trabalho aqui é mostrar que este número, 1 sobre a mais b raiz de 2, também pertence ao conjunto q raiz de 2. E qual que é o truque? O truque é o seguinte, é racionalizar, né? Multiplicar por a menos b raiz de 2 no numerador e no denominador. Por que eu posso fazer isso? Porque a menos b raiz de 2 não pode ser zero, porque raiz de 2 é irracional. Se a menos b raiz de 2 fosse zero, o raiz de 2 seria a sobre b. E isso é um absurdo, porque a sobre b é a divisão de dois racionais, que é um racional. Então, esse número não é zero, e se ele não é zero, eu posso multiplicar em cima e embaixo sem problema. Eu não estou dividindo por zero, né? Não estou cometendo nenhum crime aqui. Fazendo a conta, a gente vai ganhar a menos b raiz de 2, e o denominador vai ser a quadrado menos 2b quadrado. Agora acabou, né? Porque o inverso de a mais b raiz de 2 vai ser exatamente da forma a sobre a quadrado menos 2b quadrado menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado, ou mais menos b sobre a quadrado menos 2b quadrado vezes raiz de 2. Então, a gente calculou o inverso, eu só peguei este inverso aqui que a gente calculou, e reescrevi de um jeito que fica claro da gente ver que ele pertence ao conjunto q raiz de 2. Muito legal, né? A gente racionalizou para verificar que esse conjunto q raiz de 2 é de fato fechado com relação a tomar o inverso multiplicativo, tá? Em outras palavras, q raiz de 2 é um corpo. Este vai ser aquele corpo intermediário que a gente está buscando. Por quê? É claro que os números racionais estão contidos em q raiz de 2, como subcorpo.
Basta você tomar em Q raiz de 2, o que é Q raiz de 2? São todos os números que você consegue escrever na forma A mais B raiz de 2. Então, se você tomar todos os números em que o B é 0 e o A é qualquer, estes são todos os números racionais. Então, todo número racional está neste conjunto. Tá? Agora, por que esse conjunto é diferente, né? Ele é maior do que o conjunto dos racionais? Porque ele contém o raiz de 2. Toma A igual a 0 e B igual a 1, você ganha a raiz de 2. E raiz de 2 não é racional, como a gente provou no começo da aula. Então, esse corpo é maior, de fato, do que o corpo dos racionais. Ele tem mais elementos, tem todos os racionais e tem ainda mais elementos. É claro que ele está contido em R, por construção, ele é um subcorpo de R, mas por que ele não é todo o R? Por que na hora que a gente faz todas as combinações da forma A mais B raiz de 2, a gente não ganha todos os números reais? Por exemplo, porque raiz de 3 não pode ser escrito nessa forma. Vamos provar que raiz de 3 não pode ser escrito nessa forma. Se existissem números A e B racionais, tais que A mais B raiz de 2 fosse igual a raiz de 3, então A mais B raiz de 2 ao quadrado teria que ser igual a 3. Essa definição de raiz de 3 é um número que elevado ao quadrado dá 3. Então você expande este binômio aqui, vai aparecer A ao quadrado mais 2 raiz de 2AB mais 2B ao quadrado, iguala isso a 3 e isola o raiz de 2. Na hora que a gente isola o raiz de 2, nesta fórmula aqui, vai aparecer raiz de 2 igual a uma razão entre dois números racionais, caso A e B sejam ambos não nulos, né? Porque na hora para isolar a raiz de 2, a gente vai precisar passar o A, B dividindo. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem certeza que tanto A quanto B são não nulos, tá? Então, neste caso, supondo que A e B são ambos não nulos, a gente chegaria num absurdo, porque a gente escreveria raiz de 2 como um número racional, e isso não é verdade, a gente já sabe que raiz de 2 não é racional. Eu vou deixar para vocês, pessoal, verificarem que se A for 0 ou se B for 0, a gente também chega numa conclusão absurda. E é legal que para chegar nos absurdos, né, o que vai acontecer, por exemplo, quando A é 0? Olha para essa fórmula aqui. Ó. Quando A é 0, esse termo é 0, este termo é 0, vai aparecer B igual a raiz de 3 meios. Só que B é racional. Então você vai ter que provar que raiz de 3 meios é irracional. O que acontece quando B é 0? Quando B é 0, este termo é 0 e este termo é 0, vai aparecer A ao quadrado igual a 3, ou seja, A igual a raiz de 3. E aí você vai precisar provar que raiz de 3 é irracional para chegar na contradição. Faz o seguinte, tenta adaptar a definição, a demonstração que a gente fez no começo da aula para provar que raiz de 2 é irracional para este caso, e vocês vão ver que é bem bacana porque vai funcionar. Em ambos os casos, uma adaptação daquela demonstração vai funcionar, tá bom? Então a gente concluiu que o corpo Q raiz de 2 não pode ser todos os números reais, porque em particular ele não contém, por exemplo, o número raiz de 3, que é real. E a gente realmente, então, tem um corpo verdadeiramente intermediário. Ele é maior do que o corpo dos racionais e ele é menor do que o corpo dos reais, mas ele já contém as raízes quadradas de 2, né? Já contém mais ou menos raiz de 2. Claro que aqui você poderia tomar no lugar do raiz de 2 um outro número racional, positivo, cuja raiz não é racional, tá? Porque o mesmo argumento, o mesmo raciocínio vai te permitir concluir que os números da forma A mais B raiz de D, onde D é este número racional positivo cuja raiz não é racional, é um corpo que é maior do que o corpo dos racionais e menor do que o corpo dos reais. Tá? Isso é uma extensão dos números racionais por raiz de D, ou uma extensão quadrática dos números racionais. Muito bem. Estes corpos vão conter as raízes deste polinômio de grau 2, x ao quadrado menos d, que é um polinômio no anel de polinômios com coeficientes nos números racionais, e além disso eles vão conter Q como subcorpo. Mais para frente, a gente vai provar uma propriedade bem bacana destes caras que diz que este é o menor corpo com essa propriedade. O menor corpo que contém
as raízes desse polinômio aqui e os números racionais é o corpo Q raiz de D. Tá? Quando a gente estudar a extensão de corpos, a gente vai ver isso. E olha o que acontece. O polinômio x² menos D, em números racionais, ele é irredutível. O que isso quer dizer? Que você não consegue fatorá-lo como produto de polinômios de grau menor. Mas, quando você permite os coeficientes do polinômio estarem no corpo Q raiz de D, o polinômio fatora. Porque x² menos D é x menos raiz de D vezes x mais raiz de D. Né? Se você fizer a conta, x², daí o termo x raiz de D cancela menos x raiz de D, menos D. Tudo bem? Então, o polinômio que não se fatorava em números racionais, apesar de ser um polinômio no anel dos números racionais, porque os coeficientes são 1, que é racional, e D, e menos D, né, que é racional, apesar de ser um polinômio no anel dos números, no polinômio sobre números racionais, ele não se fatora, porque as raízes dele não são racionais, ele não tem raízes nos racionais. Mas neste corpo, um pouquinho maior do que os racionais, ele já tem a fatoração. E estes corpos vão aparecer depois, eles vão reaparecer em aplicações geométricas muito, muito elegantes e bonitas e que resolvem problemas milenares de fato, foram responsáveis pela solução de alguns problemas que já tinham mais de 2.000 anos de existência. Então, a gente vai em breve, né, no decorrer do curso, na parte mais final do curso, entender como usar estes conceitos e essas ideias para resolver problemas totalmente geométricos. É absolutamente imperdível, pessoal. Eu espero que vocês vão achar bem legal essa aplicação. Então, assim a gente termina a construção do corpo Q raiz de 2, e as aplicações dessa construção, bem como outros fatos sobre corpos, a gente vai encontrar nas próximas aulas, que eu tenho certeza que você vai assistir e acompanhar com a gente. Um abraço e até a próxima.